Daremos continuidade às palestras desta manhã, do nosso 10º encontro catarinense da Síndrome do X Frágil, com a palestra da doutora Rhonda Agerman. Ela é pediatra de desenvolvimento e comportamento e diretora médica do Mind Institute, da University Davis, em Sacramento, Estados Unidos. Além disso, é reconhecida internacionalmente como médica e pesquisadora no campo X Frágil. É cofundadora da National Fragile X Foundation, no Colorado, e desenvolveu um centro de pesquisa e tratamento de X Frágil de renome mundial. Doutora Rhonda Agerman e sua equipe descobriram a síndrome de tremor, ataxia associada ao X Frágil. Além disso, ela escreveu mais de 200 artigos e numerosos capítulos de livros sobre distúrbios do neurodesenvolvimento, bem como vários livros sobre o X Frágil. Também já recebeu inúmeros prêmios por sua pesquisa relacionada a esse tema. A palestra dela tem como principal tema abordagem clínica e perspectivas atuais no tratamento da síndrome do X Frágil e do autismo. Com vocês, com a palavra, a doutora Rhonda Agerman. Antes da doutora falar, eu só gostaria de lembrar os colegas professores que nós estamos gravando este evento na íntegra. Então, quando vocês forem falar com o colega, procurem falar baixo, para não atrapalhar a gravação, que depois vocês podem pegar esse material através da Assembleia Legislativa, vai estar disponível. Então, a colaboração de todos, tá ok? Ok. Hay que poner estos aquí. I want to give, gostaria de dar obrigada a Dr. dizer obrigado à doutora Barbato Ingrid Barbato para the invite to come por me here. convidar She is my ao friend evento. Ela é minha for amiga many por years, muitos and anos she does one e ela realiza coisas maravilhosas pelo X Frágil neste país. You have to thank her Vocês for têm all que her agradecê-la hard por work. todo o seu trabalho duro. Okay, I'm going to Ok, talk então eu vou falar about Fragile X sobre syndrome a síndrome de X frágil, autismo e novos tratamentos em relação a esses pontos. Depois do almoço eu falarei sobre disfunções de pré-mutação. Eu vim da Mind Institute. Mind significa pesquisa e investigação médica de distúrbios mentais. E ao você entrar no instituto, há um saguão que oferece esperança para as famílias de novos tratamentos e curas para diversos distúrbios mentais. Eu quero falar um pouquinho sobre os pontos em comum do autismo e do X frágil, sobre de 2 a 6% de homens, ou pessoas do sexo masculino com autismo, eles desenvolvem o X frágil, e 6% com X frágil vai ter algum distúrbio de autismo. Então, há uma associação bem próxima entre esses dois, e muitos indivíduos com X frágil, a maioria acaba tendo autismo. Então, este é o modelo, o X frágil é um modelo para entender o autismo. O restante do autismo é muito heterogêneo, centenas de diferentes mutações de genes que podem resultar em autismo. E talvez alguns pontos também, algumas toxinas do meio ambiente podem resultar em autismo.
Então, eu espero que o desenvolvimento de novos tratamentos para o X frágil, muitos desses tratamentos possam ajudar outros tipos de autismo e vice-versa. Então, quando eu falo sobre tratamentos hoje, eu estarei focando em tratamentos para o X frágil, mas muitos desses tratamentos talvez acabem sendo úteis para subgrupos de autismo, principalmente aqueles que têm características similares ao X frágil. E nós sabemos que alguns pacientes autistas que não têm a mutação do X frágil ainda pode ter baixos níveis da proteína FMR1, que vocês já escutaram da doutora Barbata. Outros distúrbios, como esquizofrenia e depressão bipolar, também têm baixos níveis no cérebro. Então, a FMR1 é uma proteína bem importante que atua em diversos distúrbios, principalmente para a síndrome de X frágil. Muitos distúrbios têm disfunção mitocondrial. Então, a mitocôndria são organelas, né, de energia que produzem a ATP, para que a célula possa funcionar. E no X frágil e nos distúrbios de pré-mutação, a mitocôndria ela está fraca. Nós falaremos sobre isso mais de tarde. Mas novos medicamentos que podem melhorar a funcionalidade da mitocôndria, nós acreditamos que será útil, não para os problemas de mutação, pré-mutação, mas também para o X frágil e outros tipos de autismo. Nós já vimos isso daqui antes, e eu só gostaria de enfatizar aqui que a pré-mutação ela é bem comum em diferentes países, e é mais comum ainda em alguns países específicos. Por exemplo, em Israel, mais ou menos de 1 a cada 100 mulheres tem a pré-mutação. Na Colômbia, talvez até mais, tem uma pré-mutação. Maiorca e diferentes partes da Espanha, a pré-mutação é bem comum. Então, nós não sabemos a prevalência ainda da pré-mutação aqui no Brasil, mas eu acho que é bem comum. Provavelmente, mais ou menos ali de 1 a 130, por aí. Então, essas disfunções de mutação, nós falaremos mais sobre esses pontos aqui de FACS, enfim, pontos associados aos distúrbios como depressão, ansiedade e a OCD. Então, isso daqui, esse ponto é bem diferente da mutação completa que gera a síndrome de X frágil. Então, as pessoas dizem que você tem um sintoma, talvez seja um X frágil típico da pré-mutação, mas os carregadores têm diferentes tipos de problemas que nós estaremos falando de tarde. Então, vocês precisam entender que estes são duas condições bem diferentes, e muitos doutores se confundem com essas condições, mas é bem importante definir e falar diretamente com o seu doutor, porque a falta de proteína gera a síndrome de X frágil, mas muitos mensageiros do DNA geram esses distúrbios de pré-mutação aqui. Agora, eu falando com vocês sobre o X frágil, é como trazer algo não tão novo, porque muitos de vocês já têm filhos com o X frágil, então vocês sabem o que eu estou falando aqui. Aqui há 3 irmãos com o X frágil, e eu gosto dessa imagem, dessa foto, porque mostra as características como a mão, a falta de contato visual, as mordidinhas na mão, são sintomas que nós vemos em todo mundo. Não importa em qual país eu esteja, esses pacientes de X frágil tipicamente têm os mesmos tipos de comportamento. Também pode ocorrer, claro, nas mulheres. Por exemplo, essa mãe ela tem uma mutação completa e ela tem uma filha com uma mutação completa. Então, muitas mulheres com
mutação completa, às vezes elas se sentem mal porque elas têm uma mutação completa. Mas eu falei para ela que ela tem o melhor dos dois mundos, porque ela tem uma mutação completa e um bom QI. Um bom QI é visto com pelo menos 60%, 70% das mulheres com mutação completa. Então ela tem o melhor da mutação completa com um bom QI e ela não precisa se preocupar com problemas de pré-mutação. Ela nunca vai ter o FACS-TAX. Ela nunca vai ter falhas, né? Então, ela não precisa se preocupar com o gene A, por exemplo. Então, falei com essas mães de pré-mutação e eu falo para vocês também, vocês têm o melhor de ambos os mundos. Então, se sentem orgulhosos disso, ok? Mas ela tem um alto índice de probabilidade de repassar as mutações completas. Então a filha dela, ela na verdade tem um pouco mais, foi afetada um pouquinho mais que ela. Então bater as mãos é mais ou menos assim. Eu chamo isso de uma saudação poderosa. Isso pode acontecer também nos adultos. Essa forma de expressão, ela geralmente está presente em crianças normais até os 2 anos, porque as minhas filhas, quando eu estava na cadeira de rodas, elas ficavam muito bravas e faziam isso, sabe? Então eu criei as minhas filhas na época do Black Power, quando os afro-americanos iam para as Olimpíadas e faziam assim, pelo poder negro, né? O Black Power. Então eu chamo de saudação poderosa, ou Power Salute. Mas isso pode durar até a fase adulta, e eu vou mostrar a vocês daqui a pouco adultos fazendo isso também. Isso geralmente significa que os indivíduos estão tristes. E aqui, um menino que tem uma obesidade significativa, e muitos indivíduos com X frágil podem comer de forma excessiva, compulsiva. E no final da refeição, eles sentem uma falta de saciação. Eles não estão cheios no final de uma refeição, então eles continuam comendo. Isso daqui é bem similar a outra disfunção genética chamada síndrome de Prader-Willi, que é um distúrbio de cromossomos no cromossomo 15. Mas esses indivíduos, eles não têm essa síndrome de Prader-Willi, mas eles apresentam as características, né, desse Prader-Willi fenótipo. Então, e também há algumas diferenças moleculares. Aqui tem uma mutação completa. Nós vamos falar sobre o tratamento desse problema. A perseveração, uma fala repetitiva, uma fala forte, fazendo as mesmas perguntas vez após vez, é muito comum também no X frágil, até mesmo no caso de meninas. Mas também é importante lembrar que muitos indivíduos com o X frágil são muito felizes. Esse daqui é um ponto importante do fenótipo. Essa alegria pela vida, essa felicidade é bem importante, né? Porque é geralmente algo muito útil para toda a família. E muitos pais me dizem que isso faz parte do que dá a eles bastante alegria em criar uma criança com um X frágil. Eu não vou falar sobre isso daqui porque vocês já escutaram bastante sobre o síndrome, né, de X frágil, mas esse daqui é um exemplo de uma família onde em algumas partes do mundo pessoas se casam com parentes. E nós chamamos isso de consanguinidade. Então, em algumas partes do mundo, principalmente no Oriente Médio, mais ou menos 60% dos casamentos são realizados com parentes. Então, geralmente nós vemos ambos os pais com a pré-mutação. Certo? Então, isso pode resultar, por exemplo, você pode ter um X de ambos os pais. Aqui está uma mulher, nós chamamos de
Risogoto duplo foi uma expansão de sua mãe aqui, e essa daqui foi a irmã com a pré-mutação e a mutação completa. Então isso mostra que a expansão da mutação completa veio da mãe, mas também do pai, e num nível de pré-mutação. Então você nunca tem, na verdade, uma menina com duas mutações completas, porque o X que vem do pai também é uma pré-mutação. Agora, aqui um adulto que está realizando aquela Power Salute, porque ele estava bravo comigo, que eu estava tirando muitas fotos no estúdio de fotografia dele, e as luzes estavam irritando ele. Agora deixa eu explicar, porque ele estava pronto a ter uma crise nervosa. De 30% a 40% de meninos, indivíduos, na verdade, masculinos com X frágil, eles podem ter crise de raiva. Às vezes pode ser todos os dias, às vezes uma vez por mês, ou às vezes uma vez a cada 6 meses. Mas essas crises, quando vêm, podem ser muito destrutivas. E quando eles são agressivos contra outras pessoas, eles tipicamente se ficam agressivos contra a mãe. Por quê? Porque eles estão mais próximos das mães. Então as mães recebem, né, essa agressividade e os pais não, porque o pai pode revidar, né? Então os indivíduos com X faz, eles sabem, né, tipicamente que não devem acertar ou, enfim, se revoltar contra os pais, porque o pai pode revidar, mas a mãe geralmente não. E nós vemos várias pessoas assim nas clínicas com marcas e áreas onde foram chutadas. E isso é bem importante, trabalhar com intervenções comportacionais ou até mesmo medicamentos para evitar esse tipo de agressão, porque isso é muito estressante para as mães. E muito mais a probabilidade de causar ansiedade, depressão, né, também. Vamos falar sobre isso depois do almoço. Então, saibam que se o filho de vocês começar com essas agressões, você pode trabalhar com um psicólogo para resolver esses problemas de agressão, e também você pode utilizar medicamentos. Mas e por que eles fazem isso? Bem, é porque o sistema GABA, que é um sistema inibitório no cérebro, não funciona bem quando não há FMRP. Essa deficiência dessa proteína, ela abaixa a atividade do sistema inibitório, chamado sistema GABA. Então, aqui é o que faz. Se você medir a resposta de suor num indivíduo normal, aqui está o suor, e aqui as linhas que representam estímulos repetitivos, seja estímulos auditivos, de cheiro, visuais. Quando você tem um estímulo, você tem uma resposta de suor, que é automático, e uma resposta inconsciente. E aqui nós demos estímulos repetitivos, você acaba se habituando, você aprende a se habituar. Se habituar significa ter cada vez menos respostas a estímulos repetitivos. E o que causa essa habitualidade é o sistema GABA. O sistema GABA, ou o sistema inibitório, ele inibe a sua reação simpatética, né? Agora, o que acontece no X frágil é que você não pode inibir a sua reação simpatética. Então, isso é inconsciente quando o seu sistema simpatético, você acaba suando. Muitos indivíduos com o X frágil, eles suam muito. E eles reagem demais com todos os tipos de estímulos no seu ambiente. Seja visual, seja auditivo, ou até mesmo em relação ao cheiro, aos odores. Pode fazer com que alguns indivíduos tenham crises de surtos nervosos, né?
Quando você leva uma criança a um shopping, por exemplo, há muito som, muitos estímulos, e geralmente isso pode resultar em crises, porque devido a esse problema de habituação. Agora, se um professor vê isso daqui, né, identifica isso nos seus estudantes e né, acaba gritando e acaba né, indo para cima do aluno, acaba só piorando as coisas. Então, o professor vai ser né, socado, vai receber ali um... Então, o professor ele tem que ter técnicas mais calmas, de acalmar né, o aluno e tentar né, distrair a atenção da criança para algo mais calmo, talvez música, talvez sentando no chão, se for trazer mais calma para a criança, a fala mais tranquila, há formas como, por exemplo, principalmente os terapistas ocupacionais, eles sabem como acalmar pacientes. Principalmente nas transições dentro das escolas ou transições em casa, indo de um lugar para o outro, enfim, geralmente os indivíduos eles não querem ir porque eles sabem que é muito estímulo ali. Então você tem que trabalhar vagarosamente com eles, talvez levar a atenção deles para um prêmio ou algum reforçador positivo. É muito importante para os educadores e os pais entenderem isso. Então, muitos indivíduos com o X frágil, ele tem uma orelha prominente, mas alguns não. Esse daqui é um mosaico de meninos com alto nível de energia, né, bem ativos. E esse rapaz aqui trabalha na casa dele, ele ama muito falar com pessoas mais velhas. Na verdade, ele trabalha numa casa de idosos, ele ama falar com esses idosos. Aqui outra criança, é um casal de irmãs, meninas com mutação completa, somente apenas de 30 a 40% pode desenvolver uma desabilidade intelectual. A principal característica é a timidez nas crianças. Às vezes um autismo seletivo, onde eles falam em alguns ambientes, como por exemplo em casa, mas não falam na escola. Nós vamos falar sobre SSRI, e que ajuda bastante nesse caso do autismo. Mas uma das irmãs aqui, ela tem bastante energia e ela está correlacionada ao QI com as irmãs, aquilo que nós chamamos de taxa de ativação, a percentual de células que tem um X normal como o X ativo. Eu acho que a Ingrid já falou sobre isso, falou um pouquinho, né? Então, se 90% das suas células no sangue tiver o X normal e o X ativo, e você está trabalhando com o X ativo, isso é reflexo do cérebro, e o seu QI será muito maior do que 10% das suas células tendo o X normal e ativo, porque significa que 90% está trabalhando com a mutação completa no X frágil. Esses indivíduos, a probabilidade de eles terem desabilidades é muito maior. Vemos muitas mulheres e homens com QIs normais, com a mutação completa e fazendo curso de medicina. Então, o QI, ele varia significativamente. Esse menino aqui, ele tem ele tem o Prader-Willi fenótipo de obesidade do X frágil. Ele tem aquele compulsividade para comer. Aqui pode ser o pior, alguns medicamentos podem causar a obediência, como espiridona. Obesidade, pode fazer com que a criança ou a pessoa come compulsivamente. Agora, a maior parte dos indivíduos com o X frágil, eles ficam dobrando, ficam apertando assim as mãos, os dedos. Os testículos podem ser bem grandes. As 3 linhas daqui de baixo representam crianças,
meninos normais e as linhas de cima significa de 80% a 100% de meninos com X frágil. Aqui é o volume do testículo. Então, o testículo normal é mais ou menos desse tamanho, na fase adulta, e do X frágil pode ser de 2 a 3 vezes maior. Então, nós usamos uma série de bolas chamada orchidômetro para medir o tamanho do testículo. E eu vi uma vez que talvez seria legal fazer umas correntes ou para as mulheres fazer um enfeite. Mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Então, novamente, aqui, testículos começam a aumentar aos 8, 9 anos de idade, na população geral também para meninos com X frágil. Eles alcançam o tamanho maior aos 60 anos, depois estabilizam. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui rapidinho de um menino com bastante energia, com X frágil. Como você pode ver, ele tem as orelhas proeminentes, o contato visual dele é bem baixo, ele tem a face com a testa um pouquinho maior. Você não consegue ouvi-lo falando, mas ele está falando bem baixinho, então ele está quase meio que murmurando ali. E eu estava fazendo perguntas, e ele pode falar em sentenças e tal, mas ele está numa sala de aula normal, mas a professora, ela teve problemas em relação à atenção e o foco dele. Então, ele tem vários sintomas, alguns são bem ativos, às vezes ele está ativo, às vezes não, às vezes ele tem comportamentos incomuns. E eu estava perguntando para ele fazer aquele toque no nariz e tal. E quando eu verifiquei os testículos dele, na verdade eu percebi que os dedos dele são bem flexíveis. Ele tem aquelas juntas maiores, duplas e tal. Ele gosta de contar piada. Na verdade, muitos meninos com X frágil têm um ótimo senso de humor, né? Isso é muito interessante. Estava verificando ali os reflexos dele. Depois nós vamos fazer também de novo o nariz, o toque no nariz, para ele ficar tranquilo, para ver se ele corresponde. Eu estava pedindo para ele tocar o meu dedo, mas ele estava fazendo algumas coisas diferentes. Na verdade, ele estava brincando comigo, fazendo umas piadas comigo. E ele não tem autismo, mas muito, como eu comentei, tem autismo. Aquele menino não tinha, mas muitos têm. Então, aqui é aquilo que nós chamamos de ADOS, são observações, é um quadro de observação de autismo, onde cada um desses diamantes aqui, pontos, representa um paciente. E estes são números ou resultados. Quanto maior o nível de autismo, esses números aqui vão refletir a comunicação, falta de comunicação e falta de interação social. Então, esse quadro... Some are very autistic, but this represents índice de autismo bem alto, mas em outros não. Isso também envolve a questão de como eles se manifestam, a questão de bater as mãos e tudo mais. Repetitive behaviors. So this shows the spectrum. PDD-NOS is an old name for autism spectrum disorder, and it's not there in the DSM-5. I'm going to show you a picture of a girl here with Fragile X syndrome who has very severe autism. Sarah, can I have the ball? I don't know if there's a way we can turn up the volume here, but... Thank you. So she's echolalic. She repeats what I say. And she has stereotypic movements, very poor eye contact. So she says things that don't make any sense. And she's laughing inappropriately.
So she doesn't really communicate at all. So she has much more severe autism, and we see in girls with Fragile X autism spectrum disorder in about 20%. So most do not have autism, unlike the boys where most do have autism. Let me see if I can change this or move this on. Sarah, can I have the ball? Okay, so just to review emotional and neurocognitive features, there's hyperactivity, impulsivity, a short attention span. So most boys meet criteria for ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, and in fact, they do very well with stimulant medications. That's helpful in about 60%, as long as you wait till they're 5 years of age or older. Executive function deficits means problems with organization, shifting set, planning, inhibition, tangential speech, perseveration. These we call executive functions, and of course, the lower your IQ, the worse your executive functions. So even girls that have a normal IQ still can have executive function deficits, and about 45% of girls with Fragile X syndrome have ADHD too, often without overt hyperactivity, but difficulty in focusing their attention in school. So girls also can do well with stimulant medication. They overreact to stimuli, as I mentioned, because of the GABA deficits. They have this enhanced electrodermal response to stimuli. They also have an enhanced cortisol release. Cortisol is a hormone that's released in stress, and the cortisol levels in Fragile X syndrome are higher than in normals, particularly if you measure it at bedtime. One of the most important symptoms for those with Fragile X syndrome is anxiety. And the anxiety can be often out of control. Quanto maior severa for a ansiedade, pior o autismo, porque quando nós estamos ansiosos, principalmente em interações sociais, você tem menos interações sociais. Então, nós precisamos tratar a ansiedade o quanto antes. E eu vou mostrar alguns resultados que nós temos tido em relação ao tratamento de ansiedade. E também em relação à instabilidade do humor e crises excessivas. Também são bem comuns, não apenas em meninos, mas também em meninas. Este vídeo, que essa menina, ela tem o X frágil e ela tem o irmão dela ali atrás que tem a mutação completa. E eu realizei o teste nela, ela também tem a mutação completa, embora ela tenha um QI baixo, ela apresenta algumas características. E eu não vou mostrar esse vídeo porque, na verdade, ela só fica gritando durante o meu teste, o meu exame. Então, a ansiedade ela pode ser avaliada de diversas formas. Este daqui representa homens e aqui mulheres. Você vê que o nível de ansiedade é bem alto e também o distúrbio de compulsividade, né? E aqui o sintoma de ansiedade que nós avaliaríamos como positivo, mas é difícil usar isso quando você tem disfunções intelectuais, porque uma das perguntas é quanto você sabe da sua ansiedade, quanto você está consciente. E os pacientes de X frágil não estão conscientes de sua ansiedade, então aí nós elevamos esse número. Nós usamos aquilo que chamamos de TOBI, rastreador ocular TOBI, que é feito no computador, e você pode ter ali faces que mostram, né, nesse programa, e esse controlador, né, do movimento ocular, TOBI, chamado TOBI, você vê para onde que o paciente está olhando. E aqui indivíduos, né, típicos, normais, fazendo, né, caretas, enfim, fazendo face, mas principalmente os olhos
nesta área aqui, principalmente em faces que demonstram medo. Mas você vê que quando você tem um contato visual direto com o paciente X frágil, esse é muito estimulador à amígdala no cérebro, esta área que é importante para a interação social e o contato direto, né, visual. Você dificilmente vai ter com um paciente X frágil, porque é muito estimulador para o cérebro. Então, eles estão olhando para ali o nariz, e nem a boca, mas principalmente para o nariz. E se for uma face, uma carinha assim de medo, eles definitivamente não olham. Então, nós utilizamos esse programa para verificar o quanto que afeta, né, as nossas medições durante os nossos exames. Ele também pode ser utilizado em pesquisa, que foi utilizado esse programa neste estudo, que eles mostram imagens de interações sociais e depois imagens abstratas. Depois aqui um rosto real e depois aqui um programa que controla, enfim, desfigura ali a face. E o que acontece é que aqui é o X frágil, esse daqui é autismo. E o que você vê é que essa parte aqui que nós estamos verificando é a cena, o local social, que tipicamente é desenvolvido no X frágil, eles são bem, né? Os pacientes X frágil são atraídos pelo ambiente social, enquanto o autismo não. Eles estão olhando na cena abstrata. E este estudo aqui mostra que na síndrome de X frágil, quanto mais ansiedade você tem, menos contato visual você recebe. Então, aqui nós temos, vamos ver este daqui, o nível de ansiedade. Quanto maior o número, maior a ansiedade. E aqui é o contato visual. Quanto maior a ansiedade, você percebe menos contato visual. E aqui é muito interessante, porque essa parte aqui mostra que quanto maior for a ansiedade, maior o interesse na cena social. Aqui no aumento da preferência da cena social com maior ansiedade, é tipo de uma alta vigilância em relação à interação social, que é bem diferente em relação àqueles com autismo, né? Eu acho que ótimas personalidades, maiores personalidades com X frágil, elas se mostram bastante, porque nós temos mais de 10 pacientes que foram eleitos Homecoming Kings, que é como se fosse um representante da sala deles. Eles receberam os votos para ser a pessoa mais popular da escola deles. Eu não sei, acho que vocês não têm Homecoming Kings aqui no Brasil. Isso tem a ver com quando a escola recebe o time de futebol depois de um campeonato e tal. E essas pessoas que são Homecoming Kings, eles são pessoas, né, meio populares na escola. Eles conhecem todo mundo na sala de aula, têm muitos amigos e tudo mais. Então, mesmo alguns autistas, eles recebem, né, votos para ser esse Homecoming King, o que nunca aconteceu, né, antes. Apenas os X frágeis que recebiam voto para ser esse tipo de rei, né, Homecoming King. E eu digo também que em muitas partes do mundo há uma prevalência muito extrema em relação ao X frágil. Eu fiz muito trabalho na Indonésia, e aqui uma foto das pessoas que trabalham com genes, geneticistas, Sultana, que tem trabalhado bastante com o X frágil, meu marido, visitando a Indonésia, eu aqui. E aqui uma família, uma família que cresceu tanto
que encheu a sala, né? É muito grande essa família. E as famílias na Indonésia, eles têm muitos filhos. Então, uma mulher, ela que é carregadora de uma mutação completa, ela tem 8 filhos, todos os seus filhos têm X frágil. Então, há muitos avós aqui é um deles, todos os avós que nós vimos na Indonésia que eram portadores, tinham esse FACS-TAX. Sultana que falou que conhecia 3 desses indivíduos, todos eles tinham alta pressão sanguínea e havia um pouco de ajuda porque eles trabalham, na verdade, em campos, né? E o país é pobre e a área que eles viviam era pobre. Então nós fizemos muito trabalho também no Ricarte, em Colômbia, e ali é uma vila pequena próxima a Cali. E nesta vila eu saí do ônibus e eu fui rodeada de homens com X frágil. Havia, acho que uns 20 rapazes com X frágil. E eu pensei, uau, isso daqui é o grau 0 para o X frágil. Eu nunca achei que fosse ver tantos pacientes X frágil reunidos na minha vida. Então, nessa vila, com menos de 2.000 pessoas, 2.000 habitantes, né, os fundadores da família, uma família conquistadora da Espanha, outra é Extremadura, de uma área entre Espanha e Portugal, que eu acho que havia muitos carregadores, né, portadores, e aqui uma mulher portadora que tem um trauma pequeno. Ela tem 3 filhos, 2 deles, todos eles têm X frágil, e ela tem uma filha aqui que foi diagnosticada com síndrome de Down. E há alguma evidência de que carregadores de pré-mutação podem ter um aumento naquilo que chama de disjunção nos cromossomos, né? Então, talvez isso resulte em um aumento de probabilidade de ter filhos com síndrome de Down. Essa mutação completa também, ela basicamente, ela não é verbal, mas tem pouca capacidade de falar assim, enquanto adulta e tal, e ela começou a falar mais depois de um tempo. Alguns dos rapazes que me rodearam em Ricarte, na Colômbia, todos eles têm X frágil. Eles se parecem velhos, mas na verdade todos eles acho que são mais novos que eu, mas eles trabalham no campo há muitos anos já. Também a questão da idade, né, o envelhecimento com o X frágil. Nós vimos alguns traços de doença de Parkinson devido à dopamina que não funciona muito bem. Eu acho que há uma probabilidade de ter uma falta de dopamina, como vemos em doenças de Parkinson. Uns 20% mais ou menos dos indivíduos com X frágil. Vemos também aqui hits secundários, como o Prader-Willi fenótipo, que tem talvez um efeito epigenético com o X frágil, mas vemos também síndrome de Down, outro menino aqui com síndrome de Down e X frágil nessa família. A irmã dele tem uma mutação completa e QI baixo. E também seizures, que seria convulsão, podem afetar pessoas. Vemos muitas disfunções genéticas que podem resultar nisso. XXY, e esses os indivíduos machos têm uma função mais ativa devido aos seus X. X tem a ver com proteína, e quanto maior, né, a quantidade de proteína maior é o QI desses indivíduos. Como eu estava falando, o X frágil pode ser um modelo para o autismo. É importante lembrar que aqueles com a mutação completa, 60% pode ter autismo.
nós vemos que alguns meninos com pré-mutação podem apresentar autismo e devido a esse ambiente de toxicidade que resulta em uma desregulação de proteínas. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho sobre tratamentos. E claro que esses tratamentos eles servem tanto para autismo quanto X frágil, terapias que tratam da fala, porque muitas crianças nós chamamos de hypotonic, ela tem só uma fala atrasada, né? Também a relação ao andar. Crianças que não falam muito aos 2 anos já, e nós podemos ter uma intervenção nisso. Uma das terapias que achamos que é bem útil para tanto o autismo quanto o X frágil é a prompt therapy. Prompt therapy, ou a terapia prompt, é quando uma pessoa faz bastante estímulos na boca. As crianças não gostam disso, é claro, mas você pode ajudá-las a formar novas palavras. Então, essa terapia ela estimula muito a região da boca e isso pode ajudar no desenvolvimento linguístico. A intervenção comportamental, o que nós gostamos bastante é MBA. O tipo dessa terapia também nós chamamos de modelo Denver de fase inicial. Esse é o tipo de terapia comportamental que os pais podem realizar em casa, não programas diários, né, no lar. Então você tem vídeos, livros que falam sobre isso. Esse modelo Denver, e isso funciona muito bem para X frágil e para o autismo também. Histórias sociais, há bastantes aplicativos que ajudam a estimular a linguagem e interações sociais também. Nós geralmente gostamos de incluir, falar também sobre a inclusão na sala de aula. Ouvimos da Mona Lisa aqui, né, sobre essa inclusão na sala de aula. Às vezes nós precisamos modificar um pouquinho ali as atividades das crianças, mas a inclusão realmente ajuda as crianças a terem mais amizades e se tornar pessoas importantes em suas escolas. E é claro que isso também ensina às crianças normais em relação à disfunção X frágil. Se você tiver mais ideias de intervenção, você pode acessar aquele website que está ali no slide. Há mais de 200 páginas educacionais sobre o X frágil. Eu vou continuar encorajando as pessoas a realizar mais traduções para o português, enfim. E há em espanhol, há em algumas outras idiomas, mas eu não sei se tem em português, mas nós temos. Agora falando sobre suplementos suplementos, né, antioxidantes, multivitamínicos, vitamina C, E, D e também do complexo B. Chá verde, blueberries, alguns tipos de suco, açaí, na verdade, que ela falou, né, acai, açaí. Isso tudo tem se mostrado útil para pessoas com autismo. Medicamentos comuns, nós utilizamos estimulantes. Eu acho Phenidate, vocês têm. Metaphenidate, eu acho que vocês já ouviram falar. Concerta, mas geralmente utilizamos Metaphenidate de longo prazo. Ou Adderall, são estimulantes que geralmente esperamos a criança alcançar 5 anos, porque se você começar com criança menos de 5 anos, você pode gerar certa irritabilidade. Se a criança for bastante ativa, nós temos o Guanfacine, com crianças que são bem ativas. O Guanfacine tem um efeito calmante, então você pode utilizar para esse propósito. Se você tem indivíduos com problema de dormir nos primeiros anos de vida, melatonina tem sido um bom uso e é um hormônio de dormir, né, para dormir.
E tem se mostrado também melhoras no crescimento. Eu acho que pode ser útil, na verdade, para o desenvolvimento cerebral também. E, claro, é um antioxidante. Se houver significativas agressões, agressões significativas, você pode usar Abilify, Spiridona, junto com intervenções comportamentais. E, às vezes, esses estimulantes podem ajudar com a agressão, mas, geralmente, o Abilify pode ser muito útil. Se houver problemas para dormir, você pode usar uma baixa dose de clonidine, cujo efeito colateral é a dormir. E isso pode fazer com que as crianças durmam melhor. Vou falar um pouquinho mais sobre sertralina, metformina e CBD. Esses SSRIs, que são inibidores, permitem que mais serotonina fique na sinapse. E altos níveis de serotonina podem gerar ansiedade, pode tratar também depressão, que é um problema para muitos transportadores, Se você diminuir a ansiedade, você pode diminuir a agressão também. Este daqui uma foto bem complicada. Eu não espero que vocês conheçam, mas quando você tem uma absência de proteína específica, você faz com que haja uma desregulação, que produz muitas proteínas e também isso gera vias. Nós testamos muito remédios para abaixar esse problema. Muitas proteínas de autorregulação incluem MP1, um antibiótico até que diminui esse problema para níveis normais. Também utilizamos agonistas do GABA. Vamos falar um pouquinho também sobre isso depois. Isso pode ser bem útil para o X frágil. O antagonista chamado de não é muito útil para os sintomas adultos, mesmo que há um subgrupo que possa ser beneficiado. No geral, esse problema nos adultos não consegue ser tratado, mas atualmente nós estamos estudando isso em crianças de idade de 3 a 6, junto com uma intervenção linguística chamada PIRI. E eu vou explicar o que PIRI significa. Nós não temos o resultado desse estudo em crianças, mas eu espero que será benéfico. Nós temos estudado isso com X frágil, no monocycle, mas houve problemas ali com as unhas e as pessoas se mostraram menos tolerantes. No azul aqui você pode ver que houve um pouquinho mais de resposta positiva comparado ao placebo. Alguns melhoraram bastante, alguns nem tanto. E há uma diferença estatística. Então, os dois grupos podem ir bem com minocyclina. Nós também utilizamos uma medida chamada potenciais relacionados ao evento. Isso é aqui que temos um IDD-CAP. Você consegue, na verdade, medir antes e depois do medicamento o nível de habituabilidade. Mesmo com a melhoria clínica, ela não consegue verificar a habituação, mas nós notamos que foi melhorada em relação àqueles do placebo. Então, isso mede, é uma medição, na verdade, eletrônica da habituação do cérebro, enfim, que verifica a função do GABA. Agora eu vou falar sobre serotonina, que é um neurotransmissor muito importante, principalmente para emoções e interações sociais. Em estudos aqui em crianças com autismo versus crianças normais, e esses não são X frágil, aqui são autistas, comparado a crianças não autistas.
há uma forma de medir a quantidade de síntese de serotonina no cérebro através da imagem, né, do escaneamento. E isso daqui foi o que Diana Tigani fez no estudo dela. Isso mostra que crianças com autismo têm uma produção de serotonina bem menor comparado a crianças normais. Há também evidências em diferentes tipos de autismo, onde o metabolismo de tríptofano e a serotonina e as culturas de célula são deficientes. Todas dessas enzimas em azul estão com pouca regulagem, na verdade, estão desreguladas. E não tem serotonina suficiente. Então, novamente, na verdade, é um neurotransmissor que é muito importante para o desenvolvimento da interação social e das emoções. Então, com essa pesquisa do autismo e essa ansiedade grande com crianças com X-frágil, eu comecei a tratar a ansiedade com serotonina logo no desenvolvimento, logo no começo do desenvolvimento. Depois eu comparei aqueles que foram tratados com sertralina para aumentar os seus níveis de serotonina em relação àqueles que não foram tratados com sertralina. E aqui é a expressão linguística e a expressão com o tratamento de sertralina foi bem melhor. Então, esses dados nos fornecem aquilo que nós chamamos de um teste controlado, duplo cego e aleatório com crianças de 2 a 6 anos com X frágil. E foram tratados durante 6 meses de forma aleatória ou com placebo, e com baixas doses, de 2 a 5 miligramas. Então, este é um nível de sertralina bem baixo mesmo. Eu não sei como que vocês chamam isso aqui no Brasil, mas isso nos mostrou uma melhora significativa em diversas áreas. Então, isso significa que o número de meses que é melhor em relação àqueles que foram tratados com sertralina versus placebo, e você pode ver aqui que os números de cognição, recepção visual, teve uma melhoria significativa. Comparando a sertralina e o placebo. E aqui, agora, em escalas menores, no começo, não teve uma melhoria de expressão linguística muito significativa. Depois nós fizemos aqui um post-doc estudando aqueles com autismo, certo? E usando esses dois mesmos testes. E, novamente, o pessoal do autismo teve uma melhoria significativa em relação à linguagem. Também verificamos o grupo geral com o estudo do controlador do olho, o verificador dos movimentos oculares. E quando nós dizemos uma palavra como duck, por exemplo, pato, eles provavelmente vão olhar para o pato e não para o sapo. Isso faz parte do teste. E com sertralina, teve uma melhoria melhor em relação àqueles com placebo. Então, nós achamos que a sertralina realmente ajuda o idioma, a linguagem, e também em áreas em desenvolvimento. Agora eu quero falar um pouquinho sobre lovastatin. Nós analisamos indivíduos com X frágil com idades de 10 a 18 anos, e esse é um dos medicamentos que diminui a regulagem, É um medicamento que é utilizado para o baixo colesterol também. Nós fizemos um teste controlado porque foi bem útil em relação ao modelo de X frágil. E a dose que utilizamos foi de 10 a 14 miligramas por dia. Mas isso foi um teste controlado, combinado com um medicamento de intervenção PILI, aquela intervenção onde os pais intervêm em relação ao idioma ou à linguagem.
os terapistas linguistas, eles estavam realizando testes, na verdade, através do Skype. Né? A criança estava na casa delas e o terapista estava em outro lugar e eles se comunicavam através do Skype. Então, essa interação com a criança foi avaliada. Então, o Instituto Nacional de Saúde, nós não vamos, né, financiar esse estudo, eles falaram, até que vocês mostrem, né, que o PILI ele está realmente sendo utilizado. E é aqui que os pais e os filhos estavam, né, verificando, olhando livros, na verdade, e o pai ele apresenta a história do livro e depois o pai ele começa a utilizar intervenções direcionadas para melhorar o idioma, a linguagem do filho. E o filho ele acaba se envolvendo, recontando a história. E praticando novos vocabulários e também gramática. Então, há uma série de livros com imagens, sem até mesmo palavras. E a mãe, ela recebe a instrução de contar a história inicialmente, e depois ela é treinada a como estimular, a recontar da história pelo filho, pela filha. Isso acontece uma vez por semana. Aconteceu durante essa intervenção que a gente realizou. E há livros de lista de palavras, mais ou menos 12 livros, então os terapistas de língua, eles também oferecem lição de casa para as mães. E também eles testam a habilidade das mães a estimular a linguagem em casa. Então há uma sessão de coaching, há uma sessão de lição de casa e também feedback, esses dados são coletados e esse é o estudo que ocorreu durante 12 semanas para demonstrar que esse estudo de alguns meninos, né, de 12 anos podem ajudar ao desenvolvimento linguístico, seja, né, por Skype ou teleconferência. O que nós descobrimos é que o número de diferentes palavras utilizadas pelas crianças foi muito melhor no PILI em relação a nenhuma intervenção dos pais. E quando nós combinamos a intervenção PILI e todas as crianças neste estudo que tiveram intervenção PILI, mas elas receberam, né, uma intervenção que foi aleatória. Então, alguns um nível baixo antes do PILI e alguns também antes do placebo. E aqui os resultados, todos eles melhoraram, sejam com grandes números ou também no placebo. Na verdade, quando nós comparamos aqueles com o Overstat e o placebo, não houve diferença. Foram os mesmos, tiveram os mesmos desempenhos com o PILI ou o placebo com o PILI. A única questão é que quando nós verificamos o Overstatin, nós descobrimos que as mães que tiveram uma intervenção na habilidade, com a habilidade de melhorar a linguagem, realizaram um placebo, mas não no Overstatin Group, no grupo do Overstatin. Então, o Lovastatin, ele compensou, né, os pais que trabalharam bem e tal, e realizaram a intervenção. Compensou, houve uma compensação do déficit dos pais. E o Overstat, né, melhorou isso. Mas não houve uma diferença significativa em relação aos resultados gerais dos dois grupos. O laboratório mudou um pouquinho em relação àqueles do Lovastatin e quando utilizam para baixar colesterol, enfim. Mas alguns pacientes, em geral, com X frágil, ele não tem pouco baixo colesterol, não são muitos que têm. Agora eu quero falar um pouquinho sobre metformina. Quanto tempo ainda que eu tenho? Tenho tempo suficiente? Ok. Quero falar sobre metformina. Muitos de vocês conhecem também como glucofage. Come a glicose, né, do seu sangue. É utilizada para tratar diabetes do tipo B.
e também é utilizado para tratar obesidade no nosso país. A FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, autorizou o uso para esse tratamento. E, na verdade, isso ativa a mitocôndria, o que faz com que ela funcione melhor. Metformina é um medicamento bem antigo, foi utilizado na era egípcia. Aqui é um papiro de 500 anos antes de Cristo, acho que é isso, que fala sobre esse medicamento. Aqui, French Lilac, que produz, é um local que produz, né, esse medicamento, metformina. Mas esse medicamento tem sido utilizado desde a antiguidade. Não foi fabricado até as décadas de 50 na França para tratar o diabetes do tipo B, tipo 2, desculpe. E ele pode também prevenir deficiência cognitiva, e nós descobrimos que é bem útil também para hiperfagia e também cura o modelo de FGS, na verdade, ele ajuda a melhorar. Nós realizamos um teste aberto com vários pacientes de 4 a 15 anos. Todos eles melhoraram em relação ao controle do apetite, as melhoras também em relação ao comportamento, mas os pais também me falaram que uma das melhores partes deste tratamento foi que o filho deles conseguiu conversar melhor. Então, eles conseguiram realizar uma conversa de mão dupla com os filhos, né? Então, talvez esse remédio há também um benefício de linguagem. Então, nós estamos realizando alguns outros testes agora em indivíduos com idade de 6 a 25 anos. Novamente, há muitos efeitos, mas também ajuda em relação à pressão, alta pressão, né, a pressão sanguínea, e também diminui muitas proteínas que estimulam o crescimento. Então, por exemplo, ele ajuda contra o câncer, né? Uma proteção contra o câncer de mama, de útero, ovário e também de cervical. Então, realmente diminui a incidência de câncer nos pacientes. Tem utilizado bastante na oncologia também. Tem um impacto, regula também algumas vias. Novamente, nós estamos realizando esse teste controlado, e todas essas medidas de controle, como a medição do controle ocular e também outras medições potenciais. Nós também testamos metformina em crianças. Aqui essa menina de 2 anos, ela começou a tomar uma baixa dose, e aos poucos ela começou a ver os benefícios, né, que ela começou a decorar o caminho de casa, 2 ou 3 blocos depois, né, 14 quadras, enfim, ela começou a verificar que houve uma melhoria. Ela até colocou isso no Facebook, ela mandou um e-mail para mim, nós compartilhamos isso. Depois, 9 pacientes começaram a ser tratados com metformina. E esse trabalho, na verdade, foi aceito em relação à melhoria dos comportamentos. E a taxa de melhoria foi o dobro em relação ao utilizado com monoscale. Então, você pode utilizar em crianças de pouca idade. Geralmente, o QI pode diminuir com o tempo, mas, na verdade, as crianças de X frágil não são muito boas em tarefas abstratas quando se trata de pensamento abstrato. Então, você tem por exemplo, um crescimento aqui de cognição que pode... O metformina, nós descobrimos que, na verdade, pelo menos em 2 adultos que utilizaram durante 1 ano, o QI melhorou, principalmente verbal, mas também, em geral. Nós avaliamos isso antes e depois da aplicação do medicamento.
Também, esse paciente, ele passou por uma puberdade, o tamanho do testículo ficou normal. Então, nós verificamos também que a metformina, ela diminui a produção excessiva de proteína, dessa proteína, né, que faz com que todo aquele problema do testículo cresça em excesso. Então, talvez seja um tratamento que você pode começar a realizar antes da puberdade. Eu quero também falar que há novos tratamentos adicionais para o X-frágil e o autismo. Tem um análogo Profenatype chamado, né? Tem outros controles sendo realizados no X-frágil. Nós vamos fazer mais estudos em relação a esses novos tratamentos CBD ou canabidiol, sem o THC, né? Só o CBD, ele não causa nenhum estado mental de alteração como o THC. É especialmente bom para ansiedade, distúrbios de sono, também em relação à dor. Eu acho que pode ser útil em bastantes casos de pré-mutação. Né? Mas nós estamos realizando testes em relação a isso. Nós não temos os resultados ainda, mas eu acho que vai ser muito útil. Bumetanide tem sido usado na Europa para o tratamento de autismo, estimula o sistema GABA e tem sido bem útil no autismo. Isso nós utilizamos em alguns pacientes com X-frágil. Nós vamos começar os testes com esse medicamento daqui a alguns meses. Só queria colocar outra coisa positiva aqui em relação ao CBD. Nós não podemos comprar na Califórnia CBD. Nós podemos, na verdade, então, isso é importante lembrar que o CBD, ele ajuda o GABA, ele ajuda nessa desinibição, essa falta de inibição. Outra forma também de melhorar a inibição é yoga, que é a meditação. Esse rapaz, ele tem um X-frágil, ele faz yoga todos os dias, e ele diz que isso tem ajudado bastante ele em relação ao comportamento. Então, é outra coisa que pode ser tentado para indivíduos de X-frágil, principalmente aqueles com um alto nível de energia. Outras ferramentas educacionais também, até algumas não verbais, né, como a comunicação, ferramentas de comunicação, como o chat e outros ali que são mais sofisticados nessa área. O CogMed, por exemplo, é um programa internacional que nós utilizamos para estudar indivíduos com X-frágil no Instituto. E nós descobrimos que o GogMed pode ajudar em relação à atenção e foco para indivíduos de X-frágil. Headsprout são programas que ajudam a ler para aqueles indivíduos com déficit intelectual. Isso tem também ajudado bastante indivíduos de X-frágil. Então, eu gostaria agora de agradecer a todos os meus colaboradores. Nós tivemos diversos testes maravilhosos no nosso instituto. Tivemos colaboração com muitos países, como Canadá, Indonésia, Filipinas e outros locais, incluindo Colômbia, onde nós tivemos aqueles rapazes. Então, aqui eu gostaria de finalizar e, se vocês tiverem alguma dúvida, eu gostaria de esclarecer. I am putting on my earphones in case there's any questions. Ok, já estou com os meus fones. Pessoal, tem alguma pergunta? Tá? Por favor. Pessoal, pode fazer pergunta em português que o tradutor passa para o inglês, tá? Para ela. Eu só vou botar para ela. Ela tá já? Já.
pode... Ó, aqui, vou pegar um microfone. Pessoal, quem está saindo, a 1h15 retornamos, tá? Só vou dar já as instruções. Pessoal, só um pouquinho, aguardem um pouquinho. É tão importante essa vinda dela aqui, né? Vamos escutar um pouquinho só. Bom dia, eu me chamo Jaqueline, né? Sou mãe de um X frágil de 25 anos e me chamou bastante atenção ali a sua fala sobre a falta de saciedade. Pelo que eu percebi que a senhora falou, usam risperidona, né, nos casos para controlar essa falta de saciedade. Existiria alguma outra ação, algum outro tratamento, enfim, para amenizar essa falta de saciedade? So, first of all, primeiro, risperidone o risperidone ele pode aumentar, na verdade, ao comer, né? Mas metformina é o melhor tratamento para diminuir, né, o comer e melhorar o problema com obesidade, ok? So, metformina é o tratamento. E isso pode ajudar em relação também à linguagem e aspectos cognitivos do X frágil. Mas o risperidone, ele aumenta, tá, a complexidade alimentar. Então, ele pode gerar a obesidade. Então, o que você quer fazer é tratar o seu filho com metformina, talvez abaixar o risperidone. E você pode... Seu filho tem 25, você falou? 5 anos? Não, né? 25. 25. Então, isso é uma idade bem comum em relação à obesidade. Eu começaria com metformina, com 500 miligramas, na verdade, durante a janta, durante uma semana, e aumentaria a dose para 500 miligramas de manhã também, e na janta, durante uma semana. E depois, na dose adulta, são 2 tablets, né, ou cada um com 500 miligramas, mas cada vez que você aumentar a dose, você tem que esperar uma semana, porque às vezes metformina pode gerar assim, alguns eventos colaterais que podem, né, irritar o paciente. Então, quando você for aumentar a dose, tem que esperar uma semana. Então, se tiver algum efeito colateral, você volta um pouquinho, dá 3 cápsulas por dia até desaparecer o efeito colateral. Então, eu espero que isso ajude bastante em relação a esse problema de obesidade. E se você tiver bons resultados, você talvez queira diminuir o risperidone um pouquinho mais. Mais alguma mãe? Obrigada, primeiro, né? Eu sou mãe do Tiago, que é X frágil. Eu tenho também o Thomas, que também é X frágil e tem síndrome de Down. Mas a minha pergunta é sobre ele. O que eu percebo do Tiago, ele faz todo tipo de estimulação possível desde que ele era muito jovem. Já fez de tudo, já fez yoga, arte-terapia, todas as terapias. Mas o que me chama a atenção, a gente está ultimamente trabalhando muito a parte da tentativa de ensiná-lo a ler, né? De adquirir a leitura. E o que eu percebo dele é que ele tem potencial para mais, mas ele não quer.
E isso se repete em várias situações. Por exemplo, a natação. Ele foi na natação, ele foi até um momento que, quando ele percebeu que tinha um aspecto de aprendizagem, ele não queria, ele queria a parte lúdica. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Né? Hoje, o que ele toma, em termos de medicação, ele toma risperidona à noite e ele toma sertralina. São as 2 únicas medicações que ele toma. Né? Obrigada. Okay. So, então, parte de evitar esse aspecto de aprendizagem, talvez a ansiedade pode interferir com isso, porque há uma tentativa de falha, né? Tem a questão de falhar. Então, você pode ter reforçadores bem positivos para cada aspecto de melhoria que ele realiza. Então, se ele tem bastante reforço positivo, você pode falar com bom, foi aquilo e tal, e aquilo pode melhorar a motivação. Então, eu trabalharia com a psicologia comportamental e com reforçadores positivos. Então, pense sobre a ansiedade, como isso pode interferir muitos dos alcances que ele possa ter. Então, em algum ponto, você talvez queira tentar CBD, talvez pode ajudá-lo a se sentir mais relaxado e com prazer de aprender. E a sertralina é uma boa ideia. E eu acho que, na verdade, a metformina pode também ajudar no aprendizado, tá? Porque pode facilitar o aprendizado. Então, eu definitivamente tentaria utilizar o MET. Oi, boa tarde. Uma questão, se há estudos com o uso de metformina em autistas não ligados ao X frágil, autista idiopático, né? Seria isso? Sim, pessoas têm utilizado metformina no autismo, principalmente em relação à obesidade e comer demais. Isso pode fazer com que, principalmente no autismo, e também, claro, no X-frágil, alguns doutores, eles simultaneamente vão utilizar metformina junto com o antipsicótico normal. Em alguns, o metformina pode ajudar também a esses problemas de dissociação, mas em alguns autistas foram estudados apenas alguns específicos. Nós temos bastante interesse em relação a isso, queremos fazer mais testes, porque nós sabemos que o FMRP pode ser baixo no cérebro com aqueles com autismo. E eu acho que aqueles que têm o menor nível de FMRP no sangue têm menos resposta, na verdade, aos aspectos de aprendizagem. Então, essa é uma pesquisa que precisa ser feita. Eu gostaria de saber se existem alguns estudos sobre o treinamento neurofeedback para síndrome de X frágil e TEA. E se esse treinamento resulta em respostas positivas. Obrigada. É uma pergunta muito boa. Sim, há diferentes tipos de neurofeedbacks. Os nossos psicólogos no Instituto Schneider, ela utiliza um programa que coloca um clipe no dedo da criança, acho que mede o batimento cardíaco, então há uma tela para você ver ali, né, uma tela no computador, enfim, sem cor nenhuma, e você precisa trabalhar, você precisa relaxar, você precisa se esforçar para se relaxar, e depois você consegue ver algumas cores no jardim, naquela tela, e esse é um dos tipos de feedback visual. Então, o paciente pode aprender a controlar melhor isso é utilizado bastante em pacientes com agressão,
né, como se acalmar, e ela, acho que não tem publicado ainda nenhum trabalho, mas alguns tipos, eu acho, de feedback podem ser muito úteis para indivíduos com o X frágil. E esta é uma área que realmente precisa ser pesquisada. Então, o feedback, esse biofeedback, as pessoas precisam fazer testes, e eu acho que será muito útil. Ela já realizou isso em casos diferentes e tem sido bem útil. Alguém mais? Bom dia. Eu sou irmã de 5 portadores de síndrome de X frágil. Minha mãe já está idosa, meu pai faleceu, e eu que venho cuidando deles, né? E tem a mais moça, que está com 49 anos, né? E ela está tendo aulas. Ela quer muito aprender e estudar. As duas, uma delas, né, essa que está querendo estudar, ela faz o acompanhamento com carbazepina, né, pelo impulso, né, que ela tem muitas vezes, né, o impulso de raiva, né, como você falou, que eles têm, né, e a bupropiona. Né. Eu poderia estar dando para ela tomar também o metformina, no caso, como você falou, que ele ajuda na ansiedade e no aprendizado? Anxiety? Yes. Metformina can help. Sim, a metformina pode ajudar. Metformina pode ajudar algumas pessoas com ansiedade, mas geralmente o SSRI pode ajudar mais, como cetrolina ou fluoxetina. Você mencionou a medicação, mas eu não peguei, a tradução não foi pega, então eu não sei qual é. Mas qualquer pessoa pode se beneficiar com metformina, tá? Qualquer pessoa do X frágil. Bom dia, doutora. Meu nome é Luiz, eu sou residente de psiquiatria. Eu tenho um paciente com síndrome do X frágil, tem 19 anos e tem sintomas psicóticos, tem alucinações auditivas. Eu gostaria de saber se é comum, se daria para fazer um diagnóstico de esquizofrenia num paciente com síndrome do X frágil. Ele está usando olanzapina, 5 mg, ele não se adaptou à risperidona. E esse talopram também, por sintomas depressivos e ansiosos. E também gostaria de saber se é uma regra associar a metformina em todos os pacientes, ou só se talvez ele não tem alterações laboratoriais, mas se daria para associar já como uma profilaxia, talvez, para uma síndrome metabólica. Obrigado. Okay, so the translation was a little bit confused, but your patient is not Então, seu known to have paciente, Fragile X syndrome, is that right? ele não tem o X frágil, certo? Or he does have Fragile X syndrome Ele for tem sure. o X, ok, ele tem o X Okay, frágil. so yes, definitely you can use metformin. Definitivamente você pode usar o metformina. Eu acho que vai, Clozapine tudo bem com o clozapine também. So metformin, the Então, other metformina area em that outras metformin áreas is used frequently onde é usada com frequência é em indivíduos que estão sobrepeso. Então, se você tem outros pacientes com obesidade, mas não o X frágil, você pode usar também o metformina. Did I answer your question? Será que eu respondi a sua pergunta? A tradução estava um pouco difícil. Doutora, desculpa, sobre as alucinações auditivas, é comum na síndrome do X frágil? So hallucinations and psychotic features. Alucinações e características psicológicas é visto em mais ou menos uns 10%. Nós, na verdade, vemos que essas características são mais comuns naqueles que temos double hit, ou seja, eles têm uma mutação completa, eles têm um LMOP menor, mas eles têm células pré-mutação que elevam essa mensagem. Então, tem o double hit. Ok? E isso nós temos visto isso em algum mosaico e tal. Isso é mais comum associado com alucinação e ilusão. Indivíduos com o X frágil, geralmente, ele não consegue dizer para você qual é a alucinação deles. Então, o diagnóstico
né, desse surto, ele pode ser bem confuso em relação ao que eles estão pensando, o que eles talvez acham que estejam conversando com outra pessoa na sala, mas há muitos indivíduos com o X frágil que falam sozinho, isso faz parte do fenótipo, então isso não é psicótico. É bem difícil diagnosticar esse problema com aqueles com baixa função. Mas eu já vi características psicóticas em mais ou menos 10% dos pacientes. Você também pode ver isso em pessoas que carregam pré-mutação. Você vê que o THC da maconha pode realizar esse pensamento paranoico. O CBD não. Então você tem que tomar cuidado porque essa alta função em indivíduos que fumam podem ter THC e pode resultar em pensamentos psicóticos alucinógenos, principalmente na paranoia. Sim, é importante saber que a FMRP ela regula a transmissão de diversos genes associados à esquizofrenia. Então, quando há uma ausência disso, há uma desregulação dessas proteínas. E tem associação à esquizofrenia. Então, há uma sobreposição molecular. Bom dia, eu sou professora de um X frágil de 4 anos, acabou de completar. Bom dia, meu nome é Emily, eu sou professora de um X frágil que acabou de completar 4 anos e ele vem apresentando dificuldades para dormir, dorme em torno de 3, 4 horas, passa o dia super irritado. Eu gostaria de saber se, nesse caso, a medicação vai fazer com que ele durma tranquilo para desenvolver melhor durante o dia. Ele faz TO, vai à creche no período matutino e faz natação também, fono, tem um acompanhamento bem legal, porém não consegue produzir, né, porque não dorme durante a noite. Nós começamos com melatonina para ajudá-lo. Já usou melatonina? Não, nenhuma medicação. No, any medication. So, melatonina é a primeira que você pode utilizar de 1 a 5 miligramas. No nosso país a gente pode comprar em qualquer mercado. Mas se a melatonina não funcionar, eu utilizaria clonidine. E para os 4 anos, para uma criança de 4 anos, 0,1 miligramas, e eu utilizaria metade da indicação. E você pode usar melatonina primeiro, e depois, se isso não funcionar, você adiciona o segundo medicamento. Metade de uma cápsula ou de um comprimido, ok? Obrigada. Encerramos esse espaço para perguntas da parte da manhã. Retornamos à tarde, onde teremos novamente uma palestra da doutora Roundy. Agradecemos a presença de cada um. Nesse momento, então, teremos um intervalo para almoço. Retornamos a 1h15. 1h15? 1h15, neste mesmo local, com a palestra e continuação da exposição da doutora Roundy.